Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez à nossa conversa e nós vamos falar hoje da lição número 6, tá bom? Mas antes eu quero sintetizar para vocês da preocupação de Deus em que as pessoas tivessem ciência, né, ou fossem informadas daquilo que ele queria dizer, né? Toda essa questão de propaganda, de marketing, isso não é novo, né? Olha, Deus, ele falou ao profeta Abacuque dessa forma, no capítulo 2, né? No capítulo 2 do profeta Abacuque, o verso 2, ele diz assim, então o Senhor respondeu e disse, escreve a visão. Olha só que interessante. E torna bem legível sobre tábuas, para que para que a possa ler o que correndo passar. Se a pessoa passasse correndo, a escrita deveria ser escrita provavelmente numa placa, né? Aqui fala em tábuas, né? Escreve-as e torna legível sobre tábuas, placas, para que quando a pessoa passasse correndo, ela tivesse condições de ler. Não tem quando você trafega em vias, né, rodovias, você vê aquelas placas grandes, né, te dizendo o caminho, a rota para onde você deve ir, quanto à velocidade que você tem que andar e tudo mais, dos perigos, das curvas e tudo mais. Assim Deus, ele queria também que as pessoas ao passar, mesmo elas passando na correria do dia, agitada e tal, elas tivessem condições de ler aquilo que ele estava dizendo. Ele falou para o profeta Abacuque. Embora o contexto aqui apontado por Deus fosse um outro contexto, tá? Eu só estou tomando um gancho, mas a visão que Deus colocou aqui, ela se encaixa em todas as escrituras sagradas. Então, as escrituras sagradas, a lição que nós vamos falar hoje é a lição de número 7. Eu darei um resumo desta lição, não falarei ela toda, porque não vai dar tempo. Estou preparado para o culto já. Então, o que acontece? A vontade de Deus ela é tão interessante em relação ao ser humano que o que é sábio, o que é entendido, o que é letrado, poliglota, está entendendo? Cientista, certo? Aqueles com menos estudos, menos conhecimento, iletrado. A Bíblia ela foi escrita de uma forma numa essência tão maravilhosa, que qualquer ser humano, independentemente da camada social em que ele vive, ele tem condições de compreendê-la. Você está entendendo? Agora, quando o ser humano não quer entender, não adianta. Ele pode passar 100 anos dentro de uma igreja, ouvindo os ensinamentos todos os dias. Ele não aprende. Porque no aprendizado tem a soma. Que soma é essa, irmão Marcos? Evangelista Marcos Roberto Rosa, que soma é essa? É a soma de quê? De quem ensina e daquele que está absorvendo. Então, aquele que ensina precisa aplicar de maneira correta, tá entendendo? Fazendo valer a vontade do Todo-Poderoso. E aquele que recebe precisa agora, né, absorver esse ensinamento, meditar nesse ensinamento e tirar dele proveito para o seu aprendizado espiritual. Porque a finalidade real da palavra de Deus não é essa disputa de quem sabe mais ou sabe menos. Para isso eu volto a dizer, a palavra de Deus é compreensível em todos os níveis, em todas as classes sociais. E às vezes, quando aqueles que estão no nível, né, numa classe de níveis de
de compreensão melhor, mas deixa ser levado pela sua própria vaidade, agora Deus faz aqueles que não conseguem entender. Conforme está escrito no capítulo 1 de 1 Coríntios. E o que está escrito no capítulo 1 de 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e ao verso 29. Olha o que está escrito. Vamos entender. E quem disse essas palavras aqui foi o apóstolo Paulo. Se ele fosse um homem egoísta, ele não diria essa palavra, porque ele era um homem poliglota, falava vários idiomas. Você está entendendo? Mas olha o que Deus falou aqui na boca dele. Olha o que Paulo diz. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, né, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas desprezíveis, né, deste mundo, né, as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Tá entendendo aí? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, tem aquele momento que a gente acha que é maior do que ele. Você está entendendo? Não tem aquele momento que a gente quer corrigir a palavra de Deus? Deus falou ali, mas é para aquele tempo. Está entendendo? Então a gente acaba se atropelando na gente mesmo. E o título da lição de hoje, tá? Eu quero deixar para vocês. O título é: A Bíblia transforma pessoas. E é fato. É fato. A palavra de Deus, em muitos casos, né, ela evitou guerras. Ela evitou conflitos geopolíticos. Ela fez com que nações passassem a ter paz uma com as outras. Que isso, irmão Marco? Só você ler a história. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de transformar pessoas. Eu gosto dessa palavra que eu sempre digo. Deus, ele não perde tempo, tá, com coisas que não produzem nada. Por isso ele não ia, né, inspirar esta palavra para nada. Quando esta palavra for dita e absorvida por aquele que ouve, ouvir primeiro, e ela passa a produzir um fruto de arrependimento dentro da pessoa, a pessoa fala: nossa, eu preciso agradar o meu Deus. Eu acho que isso aqui não está legal. Eu vou me melhorar aqui. Está entendendo? Quando isso acontece, essa soma de fatores entre o Criador e a criatura, a vida da pessoa é uma vida plena. Tem gente que sofre sem precisar sofrer. Vamos ler a palavra de Deus aqui, O textuário diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É verdade? Abacuque 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha, a verdade prática diz assim: a palavra de Deus é viva e anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus, né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a tendência da nossa natureza humana é se inclinar a Deus, e dentro de nós brota um sentimento de que nós precisamos corrigir alguma coisa que não está certa na nossa vida. Ela não é verdade. Vezes por outra, nós precisamos fazer um autoexame de nossas vidas, junto à palavra de Deus, para que Deus possa nos renovar as nossas forças, renovar o que está na nossa mente, renovar a aliança entre nós e o Criador. Se nós fazermos isso,
certamente a nossa vida, mesmo em meio às tribulações da vida, será uma vida plena de paz e prosperidade. Ó, não é porque o tempo está passando. Ó, a Bíblia é de origem divina, tá? Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro, conforme João capítulo 17, verso 3. Depois você lê com calma. E por isso a sua mensagem transforma o nosso entendimento, tá? Nosso entendimento, e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós compreendemos a vontade de Deus, a nossa vida fica melhor. Há muitos filhos de Deus que, mesmo sendo crente, com seus nomes escritos no hall de membro da igreja, ele vive uma vida de perturbação. Por que será? Porque ele não se permitiu ser liberto. Ele não permitiu que o Criador moldasse sua vida. Hoje mesmo de manhã, estava na oração da consagração, né? E eu estava falando uma palavra em que Jesus ele disse assim, ó, aquilo que eu faço vocês não vão entender agora. E é justamente naquele momento que ele estava lavando os pés dos discípulos. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos e Pedro falou assim, o meu pé tu não vai lavar não. Jesus falou assim, ó, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Ou seja, Jesus estava falando ali, Jesus estava numa condição que ele era um líder, o mestre, poderoso, mas ele se colocou numa condição de humildade tão grande que ele estava lavando os pés dos discípulos. Olha como é que estava aquele pezinho, hein? Mas Jesus estava querendo dizer com aquela demonstração ali, não é verdade? Que ele, o próprio Deus, ele quer ter essa relação, não é verdade? Íntima com a gente. Ter ligação com ele. Às vezes a gente não permite isso acontecer. E quando a gente não permite, a gente não consegue, nós não conseguimos compreender o que ele quer falar. Você está entendendo? Ó, estou dando só um resumo, tá? E nessa lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Quando a palavra de Deus ela entra em nós e nós aceitamos ela passa a nos moldar. E nós passamos a viver uma postura humilde, em que nós vamos ter condições de compreender a sabedoria divina. O que Deus quer realmente para mim, para minha família, para o meu próximo, para o meu vizinho, meu colega de serviço. Quando a palavra de Deus realmente ela entra no nosso coração, ela elimina aquele sentimento exclusivista às vezes da gente. Tá entendendo? O crente não pode, não é que ele não pode, ele tem que evitar de achar que Deus é só para ele. Não. O próprio Deus já disse, olha, o sol ele nasce de manhã, né? E vai passando sobre a terra, sobre os maus e os bons. Ou seja, o sol é para todos, tanto o mal quanto o bom. Agora, quando vai falar da salvação, é outra conversa. Deus, ele cuida de todos, dando chuva, dando sol, permitindo que a natureza produza os seus frutos para que nós possamos nos alimentar. E quanto mais nós entramos para um estado de espírito de obediência ao Todo-Poderoso, mais ele nos abençoa. Você já ouviu 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14? Ali está num estado ali em que Deus estava colocando em evidência que a desobediência ela impede que Deus opere na nossa vida. Às vezes vem a seca, os rios secam, as lavouras não produzem, vem a escassez de alimento. Por quê? Porque o ser humano está num estado de vida aborrecendo ao Criador. Mas quando o ser humano reconhece o seu lugar, há
a autoridade divina, até exposta pela sua palavra, Deus e passa e abandona o pecado, as más ações, Deus abençoa e sara a nossa terra. Né? Vamos ver o primeiro ponto. Ó, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Primeiro item. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas entraram em Canaã os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus, conforme Hebreus capítulo 4, verso 6. Está lá. Muitos dos israelitas que saíram do Egito não entraram. Fato. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Hebreus capítulo 4, verso 11. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva em todo o tempo, em todas as eras. Hebreus 4, 12, parte A. Pois o Deus da palavra é um, o Deus vivo, conforme Hebreus 3, verso 12, Hebreus 9, verso 14, Hebreus 10, verso 31, Hebreus 12, verso 22. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar juízo e morte. E uma das coisas que nós temos que ficar atento é que Deus ele não tem pressa, tá, meus queridos? Nós que vamos se atrapalhando. Somos nós que vamos se embolando, se embaralhando, entrando num emaranhado terrível, porque simplesmente não queremos reconhecer os nossos maus atos, pedir perdão a Deus e restabelecer a nossa condição com Deus. Quando nós não fazemos isso, nós criamos problema. Quantas pessoas que não pedem perdão a Deus pelos seus maus atos, suas confusões, as intrigas, as brigas que arrumam. E agora vai se enrolando, se embolando cada vez mais. Mas é simples. Deus está pedindo coisa simples dessa pessoa, seja quem for. Deuteronômio 32, 46 e 47, não se trata do ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade. 1 Pedro 1, 23. Por estas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais voltará vazia e sempre realiza o seu propósito, conforme Isaías 55, verso 11. Então, o propósito da palavra de Deus é produzir algo eficaz. Às vezes nós não entendemos. Quando nós deixamos a nossa mente humana tomar conta dos sentimentos a nosso redor e não damos espaço para que Deus trabalhe a nossa mente para que possamos ser moldados por Ele, nós sempre vamos criar uma situação e outra, uma desculpa para não obedecer aquela palavra. Eu sempre ouvi aquela máxima: esse ensinamento é do homem. Você já ouviu isso? Quando você ensina a palavra de Deus e mostra o caminho certo, alguns não querem obedecer, ou tem preguiça de obedecer, ou ele é um rebelde mesmo, ele diz assim: esse ensinamento é do homem. Aí eu te pergunto, e aquele ensinamento que faz vista grossa, né, enquanto o adultério prolifera dentro da igreja? A prostituição, o engano, a traição, hein? E quando essas coisas proliferam dentro da casa de Deus, esse ensino é de quem? Não é verdade? Então, quem não quer obedecer, inventa desculpa. Lembra do Éden? Quando Adão e Eva cometeram o erro, Deus chegou para Adão e falou: o que é isso aí, Adão, que você arrumou? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher aí, Deus vai lá conversar com Eva. Eva, o que aconteceu, Eva? O que é que houve aí e tal com vocês?
A serpente. Então o ser humano sempre tem aquele estado de espírito em querer transferir para o outro o problema que é dele. Às vezes ele é o problema. Não, é fulano. Então, quando nós assumimos nossas falhas, reconhecemos nossos erros, que nós erramos mesmo. Quando eu falo aqui, eu não posso me considerar que sou totalmente perfeito. Mas nós precisamos reconhecer nossos erros, pedir perdão a Deus, reconhecendo a sua autoridade, para que a sua palavra nos transforme. Não é verdade? Porque ela não volta vazia, sem cumprir o propósito dela. De jeito nenhum. Segundo, a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as escrituras, o texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, conforme Hebreus 4, verso 12. O uso figurado da espada, é figurativo, claro, da espada, de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Não é verdade? Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Efésios 6,17. Ele pode fugir. Lembra de Jonas? Ele pode fugir. Pegar outra rota. Mas ele vai achar, ele vai encontrar. Ele vai tomar um esfrega, não vai? Nenhum ser humano, nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito, Efésios 6,17. Assim a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, Hebreus 4,12. Isso significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Quem é Marcos Rosa de fato? Não é verdade? Ainda expõe os desejos da nossa alma em conflito, né? entre o nosso espírito e a carne, conforme Gálatas 5,17. A palavra de Deus, ela tem esse poder. O poder revelador. Aleluia! 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 Terceiro item do primeiro ponto, a palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12. Nada está imune ao discernimento da palavra. Eu já tive situações da pessoa chegar na igreja e falar, depois que acabar o culto, como é que o irmão sabia do meu problema? Eu não falei com ninguém, né? Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados. Olha que coisa! Aleluia! A hipocrisia, a rebeldia são desmascaradas. Que isso! Só não vai entender isso aqui quem criar uma outra rota para a interpretação bíblica. Vai entender de outro jeito. Não adianta fazer meu tempo. Pecado é pecado. Pecou? Peça perdão. Não tapa não que dá ruim. É a mesma condição de Acã. Não é verdade? Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos que tratar. Hebreus 4,13. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Romanos 10, 9 e 10. Porém, se endurecermos tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará. E, por fim, nos condenará. Hebreus 3, 12 e 13. Olha, Jesus bem que ele disse isso. Acho que no capítulo 14 de João. Ele fala assim: aquele que ouve os meus mandamentos e não obedece, Jesus falou, eu não julgo. E alguns leem esse texto, tem gente que gostam de criar um mecanismo e acaba enganando a pessoa, e a pessoa acha que ele está bem daquela forma. E as pessoas leem esse texto e faz um gancho. Aquele que lê as minhas palavras, Jesus falando,
e não obedece, Jesus falou, eu não os julgo. Mas olha o que Jesus falou logo adiante. É aí que a coisa fica séria, não é verdade? Jesus falou, ó, aquele que ouve as minhas palavras, não é verdade? E não obedece, né? Eu não os julgo, Jesus falou, porque já tem quem os julgue. A palavra que eu tenho falado, essa julgará naquele último dia. Então, meus queridos, eu só estou dando uma prévia aqui, tá? Estou dando uma prévia desta lição que é tão abençoada, tá? O que eu quero dizer para você, que nós precisamos compreender a importância da palavra de Deus na nossa vida, tá? O segundo ponto diz, a Bíblia anula os conselhos do mundo, as armas da nossa milícia, a destruição das fortalezas, a destruição dos falsos argumentos, falsos argumentos. A palavra de Deus, ela julga isso. Então, o que nós temos que fazer, meus queridos? Ficar atento. Existem muitas formas interpretativas da Bíblia que é simplesmente conhecimento humano e não a vontade de Deus. Acaba remetendo as pessoas para uma vida que dá uma sensação de uma falsa liberdade, mas a pessoa está sendo conduzida a passos largos para o abismo. Muito cuidado com isso, porque isso aqui, faz com que muitos dos ensinadores se comportem como mercenários. Tenham cuidado, muito cuidado, porque Deus, Ele deixou essa palavra aqui, não é para a gente fazer uso dela para nada. Ela precisa produzir alguma coisa, precisa produzir frutos, precisa nos levar a Deus, precisa nos moldar de tal forma que quando Jesus vier buscar a sua igreja, eu e você estejamos preparados para esse dia. Essa palavra é para isso. Essa palavra é para melhorar a nossa boa relação com o Criador. Quando nós se afastamos do nosso eu, Marcos Roberto Rosa, e deixamos Deus falar dentro do nosso coração, nós conseguimos compreender o que Deus quer de fato. Não quer só a minha salvação, Ele quer a salvação do mundo inteiro, mas uma salvação de um povo que obedece à sua vontade. Que Deus te abençoe. Nós conversamos numa próxima oportunidade. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, é apenas um resumo desta lição, tá? Durante a semana você dá uma estudada. Chegou pela primeira vez aqui? Curte nossos vídeos, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal para que possamos ajudar mais pessoas. Daqui a pouco nós voltamos a conversar novamente.